e seguir Jesus no caminho do amor. Sejam todos bem-vindos a este santuário, onde a Senhora do Rosário é quem vos acolhe com amor de mãe. Queremos saudar os grupos inscritos para a nossa celebração de hoje. Um grupo de Algarve, outro de Lamego, outro do Porto. Um grupo de Espanha e 2 de Itália. Queremos saudar também a todos vós que nos acompanhais pelos meios de comunicação social. Preside a esta celebração Dom Giovanni, Bispo Emérito de Loreto, Itália. Durante a celebração, deve-se manter o uso de máscaras e a distância de segurança uns dos outros. Chama-se a atenção para a sinalética, que indica o sentido das movimentações, tanto durante a missa como para a entrada e saída. Estejamos atentos às indicações da equipa de vigilantes e acolhedores. Cantemos juntos o Ave de Fátima e acolhemos com alegria a procissão de entrada. A liturgia do 28º domingo desse tempo comum convida-nos a refletir sobre as escolhas que fazemos. Recorda-nos que nem sempre o que reluz é ouro e o que é preciso, por vezes, renunciar a certos valores perecíveis a fim de adquirir os valores da vida verdadeira e eterna. Cantemos com alegria.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Muy estimados peregrinos de habla española, el Señor esté con vosotros. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. Saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa. O Senhor esteja convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso A Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, actos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por ele amado. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória.
Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a vossa graça preceda e acompanhe sempre as nossas ações e nos torne cada vez mais atentos à prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro da sabedoria. Orei e foi-me dada a prudência. Implorei e veio a mim um espírito de sabedoria. Preferi aos cetros e aos tronos, e em sua comparação considerei a riqueza como nada. Não a equiparei à pedra mais preciosa, pois todo o ouro à vista dela não passa de um pouco de areia, e comparada com ela, a prata é considerada como lodo. Amei-a mais do que a saúde e a beleza, e decidi tê-la como luz, porque o seu brilho jamais se extingue. Com ela me vieram todos os bens, e pelas suas mãos riquezas inumeráveis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ensinai-nos a contar os nossos dias, para chegarmos à sabedoria do coração. Voltai, Senhor, até quando? Tende piedade dos vossos servos. Saciai-nos desta manhã com a vossa bondade, para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias. Compensai em alegria os dias de aflição, os anos em que sentimos a desgraça. Enchei-nos da vossa misericórdia, será ela a nossa alegria. Manifestai a vossa obra aos vossos servos e aos seus filhos a vossa mãe.
Deixa sobre nós a graça do Senhor. Confirmai em nosso favor a obra das vossas mãos. Lectura de la carta a los Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. No hay criatura que escape a su mirada. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel al quien hemos de rendir cuentas. Palabra de Dios. Caros irmãos, o Santo Evangelho será proclamado em português, espanhol e italiano. Ponhamos-nos em pé e acolhemos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ia Jesus pôr-se a caminho, quando um homem se aproximou correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou-lhe: Bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom?
ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. O homem disse a Jesus: Mestre, tudo isso tenho eu cumprido desde a juventude. Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu: Falta-te uma coisa. Vai a vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo estas palavras, anuviou-se-lhe o semblante e retirou-se pesaroso, porque era muito rico. Então Jesus, olhando à sua volta, disse aos discípulos: Como será difícil para os que têm riquezas entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram admirados com estas palavras, mas Jesus afirmou-lhes de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros: Quem pode então salvar-se? Fitando neles os olhos, Jesus respondeu: Aos homens é impossível, mas não a Deus, porque a Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Vê como nós deixámos tudo para te seguir. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras por minha causa e por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais já neste mundo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, juntamente com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Hijos, qué difícil le es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús les dijo: Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: E chi può essere salvato? Ma Gesù disse: Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Palavra da salvação.
Caros peregrinos aqui presentes neste recinto do Santuário de Fátima e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, permitam-me que comece saudando o Sr. Bispo Dom Giovanni Tonucci, que preside a esta nossa celebração. A palavra de Deus, agora proclamada, esta palavra de Deus que é viva e eficaz e fonte de sabedoria, convida-nos a refletir sobre as nossas prioridades e sobre as opções que daí decorrem, as opções que derivam daquilo que elegemos como prioridade na nossa vida. O Evangelho põe diante de nós a figura de um homem que consegue captar a nossa simpatia. Um homem que procurava Jesus com uma preocupação sincera, saber o que devia fazer para alcançar a vida eterna. Podemos dizer, era um homem bom, com boas intenções. E por isso, Jesus convida-o a viver de acordo com a vontade de Deus, expressa nos mandamentos, mas desafia-o a ir mais longe. Jesus desafia-o a segui-lo como seu discípulo e a assumir as consequências dessa decisão. E apesar de toda a sua boa vontade, aquele homem, que era um piedoso cumpridor da lei, não estava disposto a tanto. Faltou-lhe coragem, mas faltou-lhe sobretudo sabedoria para discernir o que era mais importante. Faltou-lhe sabedoria para perceber que a proposta de Jesus poderia ser exigente, e era exigente, mas era o caminho que daria um sentido pleno à sua vida. Este homem não compreendeu que nada do que se dá a Deus se perde e, por isso, preferiu ficar agarrado às suas seguranças. De facto, o seguimento de Jesus é exigente se vivido com coerência. E quando o Evangelho hoje proclamado nos fala de renunciar a algo, fala-nos de tomar opções coerentes com o seguimento de Jesus e com a vontade de Deus. Opções coerentes com a nossa fé que nos reuniu aqui nesta manhã. E reparem, não se trata de dizer nestas escolhas e opções que isto é bom e aquilo é mau. Isso tornaria muito fácil a nossa opção. Trata-se de discernir o que é prioritário entre coisas boas. Trata-se de perceber o que é coerente com a vivência da fé e com o seguimento de Jesus Cristo. E é isso que nos desafia o Evangelho. Elegermos como nossa prioridade o seguimento de Jesus Cristo, abraçarmos a sua vontade e o seu exemplo como critério fundamental para a nossa vida, como critério que guia as nossas opções, as nossas escolhas. É de facto uma questão de prioridades. Ser cristão, ser discípulo de Jesus Cristo, é ter como prioridade, como objetivo mais importante, como valor fundamental, a vontade de Deus, a comunhão com Deus. E Jesus não entra em concorrência com os nossos afetos. A vontade de Deus não implica necessariamente o abandono do que já constitui a nossa vida. Eleger o seguimento de Jesus como prioridade da nossa vida não significa de forma alguma ignorar a família ou sequer desvalorizá-la. Significa viver a vida familiar a partir de Deus, o que é bem diferente. Eleger o seguimento de Jesus como nossa prioridade não significa não procurar os bens necessários para uma vida digna. Significa ter a vontade de Deus transmitida por Jesus como guia também no nosso trabalho. Não significa renunciar a procurar a realização pessoal e profissional.
Significa não deixar que isso se sobreponha aos valores mais importantes que devem nortear a nossa vida e o nosso agir. É um caminho exigente, sem dúvida, mas é um caminho que somos convidados a dar, certos de que nada do que damos a Deus se perde. Pelo contrário, como nos assegurava Jesus no Evangelho, recebemos 100 vezes mais e a vida eterna. E muitas vezes este é o nosso engano. Contamos o que damos a Deus, o tempo que lhe dedicamos. E como Pedro, chamamos a atenção, mas olha, eu já te dei isto ou aquilo. E esquecemos a promessa do Senhor, nada do que lhe damos se perde. Pelo contrário, é assim que a nossa vida ganha sentido pleno. Na mensagem de Fátima, é também esta questão das prioridades que orientam a nossa vida que está em questão. É também isto que está no centro da mensagem de Fátima. De facto, a mensagem centra-nos na primazia de Deus nas nossas vidas, na prioridade que lhe devemos dar e que só Ele deve ter. A vida dos santos pastorinhos é exemplo vivo do que significa dar prioridade a Deus. É exemplo vivo de que essa prioridade nunca nos afasta dos outros. Caros peregrinos, o desafio que a Palavra de Deus nos lança hoje é exigente. É difícil, temos de o reconhecer. É o desafio de aceitarmos o convite a darmos a prioridade na nossa vida ao seguimento de Jesus. Ele olha-nos com simpatia, com aquela mesma simpatia com que olhou o homem de que nos falava o Evangelho. E convida-nos a permanecermos junto dele, a configurarmos a nossa vida a partir da nossa fé, em coerência com a nossa fé nele. Por isso, nesta Eucaristia, por intercessão de Nossa Senhora, peçamos-lhe a sabedoria para discernir em cada situação o caminho que nos conduz à vida plena e a coragem de, em cada momento, optarmos por segui-lo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, substancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou o Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, uma
e a vida do mundo que nele vive. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, só Deus é bom e só Ele pode converter os corações. Peçamos-lhe por nós mesmos e pela Igreja e por todos os homens da terra, cantando humildemente. Para que a Igreja, suas comunidades e movimentos deem testemunho do Senhor que se fez pobre e encontrem nele a única riqueza, oremos. Para que surjam muitos homens e mulheres que considerem a riqueza como nada e se deixem apaixonar pela pobreza evangélica, oremos. Para que Deus faça com que muitos jovens deixem pais, irmãos, terras e tudo mais, por causa de Jesus e do Evangelho, oremos. Para que os cristãos acreditem na palavra de Deus, experimentem que ela é viva e eficaz, e a ponham em prática nas suas vidas, oremos. Para que os membros da nossa Assembleia creiam que a Deus tudo é possível e que Ele é o nosso Pai que está nos céus, oremos. Deus, Pai de todos os homens, que vos chamais a seguir o vosso Filho, fazei que os nossos corações se disponham a ouvir a sua voz e se coloquem a serviço do seu reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, as orações e as ofertas dos vossos fiéis e fazei que esta celebração sagrada nos encaminhe para a glória do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Na vossa infinita misericórdia, de tal modo amastes o mundo, que nos enviastes Jesus Cristo, nosso Salvador, em tudo semelhante ao homem, menos no pecado, para poderdes amar em nós os que amáveis em vosso Filho unigênito. Pela sua obediência, ele restaurou a aliança que a nossa desobediência tinha destruído. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, na fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio, con el obispo Giovanni que nos preside en esta Eucaristía y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis ao ensinamento do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Estejamos atentos às indicações da equipe de vigilantes e acolhedores.
Caros irmãos, a história do homem rico que não está disposto a integrar a comunidade do reino de Deus, pois não está preparado para viver no amor, na partilha, na entrega da própria vida aos irmãos. Jesus serve para oferecer aos seus discípulos e a nós mais um ensinamento sobre o reino de Deus e as suas exigências. O caminho do reino é um caminho de despojamento de si próprio, que tem de ser percorrido no dom da vida, na partilha com os irmãos, na entrega do amor para com o próprio, como o próprio Jesus nos fez. Ao comungarmos o Senhor, permitamos que Ele transforme a nossa vida para que encontremos nele o sentido da nossa própria existência. Vamos ao seu encontro, presente na Eucaristia. Cantemos. Servi
A referência do evangelista São Marcos é fundamental. Jesus olhou para ele com simpatia, com amor. É este olhar que transforma tudo. Jesus quer fazer compreender ao homem rico que lhe falta o essencial: deixar-se amar em primeiro lugar. Descobrir que todos os seus bens materiais nunca poderão preencher esta necessidade vital para com todo homem que deve ser amado. Em um instante de silêncio, acolhamos Jesus em nosso coração e permitamos que o seu amor seja o essencial em nossa vida. Demos graças ao seu amor e à sua entrega. Demos graças a Jesus, presente na Eucaristia, presente em nossa vida. Cantemos. Oremos. Deus de infinita bondade, que nos alimentais como corpo e o sangue do vosso Filho, tornai-nos também participantes da sua natureza divina. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caros peregrinos, estejamos atentos aos avisos do santuário. No dia 12, terça-feira, a peregrinação internacional aniversária, às 21h30, Rosário Internacional na Capelinha das Aparições, seguido de procissão das velas e celebração no altar do recinto de oração. No dia 13, quarta-feira, da peregrinação internacional aniversária, às 9h, Rosário Internacional, seguido de missa, mensagem aos doentes e procissão do adeus no recinto de oração. Solenidade da dedicação, também nesse dia, da Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Diariamente, às 21h30, Rosário na Capelinha das Aparições, seguido de procissão das velas. E aos domingos, a missa das 15h,
na Basílica da Santíssima Trindade, tem interpretação em língua gestual portuguesa. Caríssimos irmãos, desde sempre os cristãos que participam da Eucaristia apresentam também as suas ofertas como expressão do seu compromisso para com a Igreja. Os que puderem são convidados a deixar a sua oferta numa das caixas de esmolas junto à capelinha ou noutros lugares do recinto. Desta forma, contribuímos para que este santuário continue a desempenhar a sua missão, assegurando o seu serviço. A saída do recinto deve ser feita com as devidas distâncias uns dos outros, respeitando a sinalética e as indicações dos acolhedores. O presidente da celebração, com a bênção final, faz também a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. agora e para sempre. O vosso auxílio vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.